Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o deputado federal do PT do Rio, o Adir Damus. Boa noite, deputado. Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. E para entrevistá-lo, eu convidei também o jornalista Leandro Rezende, do jornal O Dia. Boa noite, Leandro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado. Obrigado pelo convite. É um prazer recebê-los aqui. Vamos agora ao resumo das notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. Depois de 10 meses, o Supremo Tribunal Federal volta a ficar completo com a posse do jurista Luiz Edson Fachin. O novo ministro ocupa a 11ª cadeira, no lugar de Joaquim Barbosa, que deixou o cargo em julho do ano passado. Fachin tem 57 anos e é especialista em direito civil e de família. O novo ministro vai enfrentar mais de 1.400 processos deixados pelo ministro Ricardo Lewandowski, que assumiu o comando da corte. Desde o fim do ano passado, quem investe na caderneta de poupança tem perdido dinheiro. Pelo 6º mês seguido, os rendimentos não passam de 6,5%, enquanto a inflação já ultrapassa 8% ao ano. Para os economistas, é hora do investidor buscar outra fonte de aplicação para não perder dinheiro e ganhar um pouco mais em tempos de crise e desaceleração da economia. Mais confusão na Câmara em Brasília. Desta vez foi durante a votação da mudança na Constituição para reduzir a maioridade penal. Mesmo assim, a comissão especial aprovou por 20 votos a 6 o relatório do deputado Laerte Bessa, que reduz de 18 para 16 anos a idade penal para os adolescentes que cometerem crimes graves. São crimes como latrocínio, estupro, homicídio intencional, lesão corporal grave e roubo qualificado. O assunto deve ser votado em plenário no dia 30. O Tribunal de Contas da União deu 30 dias de prazo para a presidente Dilma Rousseff explicar as chamadas pedaladas fiscais. No relatório do ministro Augusto Nardes, o governo é acusado de desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal e gastar mais do que deveria num ano de eleição. Por ter constatado que as contas de Dilma Rousseff não estão em condições de ser apreciadas, o ministro deu um mês de prazo para a presidente se explicar e só depois disso é que o tribunal vai decidir pela aprovação ou não das contas do governo. Em Brasília, a expectativa era de que essas contas seriam rejeitadas na quarta-feira. Nos últimos dias, representantes do governo fizeram uma romaria no TCU para tentar mudar o entendimento do relator. A presidente Dilma Rousseff vetou a mudança no cálculo para a aposentadoria aprovada no Congresso Nacional. A mudança acabava com o fator previdenciário e instituía a regra 85/95. A presidente editou uma medida provisória com uma proposta alternativa, com uma fórmula progressiva para calcular a aposentadoria. Eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta na semana que vem. Até lá! Voltamos então aqui com o Jogo do Poder e para entrevistar o deputado Adir Damus. Deputado, como é que o senhor viu, vou começar com uma questão bem do noticiário dos últimos dias, essa frustrada visita dos senadores brasileiros à Venezuela, eles que pretendiam visitar os líderes da oposição ao governo Maduro que estão presos na Venezuela. Enfim, houve, por conta disso, quase que um incidente diplomático. Eles não conseguiram visitar, alegaram que foram obstruídos no trânsito dentro de Caracas. Enfim, há uma série de situações pouco ainda explicadas. Qual é a sua opinião a respeito do episódio? Olha, Ricardo, obviamente, se os senadores foram alvo de agressão, nós repudiamos. Nós não aceitamos violência contra quem quer que seja e parta de onde partir. Mas nós não podemos também deixar de apontar
que a atitude desses senadores foi um ato de provocação, né? Investidos do mandato parlamentar foram à Venezuela se meter em assuntos que dizem respeito àquele país. A Venezuela é um país soberano, né? Não estavam em missão oficial, Mas, no entanto, foram no avião da FAB. Não estavam em missão oficial, mas ocuparam, enfim, uma aeronave da Força Aérea Brasileira, o que dá, em certa medida, um pouco o caráter institucional à visita. Eu acho que foi um equívoco ter cedido o avião da FAB, né, para esses senadores, né? Eles não estavam representando o governo brasileiro, eles não estavam sequer representando o Senado brasileiro, né? Isso foi uma atitude partida e não é coincidência, não é, são os grupos de oposição. São senadores de oposição ao né, governo, do Brasil e que têm questionamentos, né, ao governo da Venezuela. Então, foi um ato de provocação, né? Claro que isso não justifica violência, se é que sofreram violência. Se sofreram, essa violência deve ser repudiada. Agora, eu não aplaudo a atitude desses parlamentares, foi um ato de provocação do governo da Venezuela. E se fosse o caso contrário, se fosse um grupo de opositores venezuelanos ou de qualquer outro país vindo visitar aqui o Brasil, qual seria a conduta adequada aqui nas terras brasileiras? Olha, isso depende de cada governo, né? Eu acho que nenhum país deve aceitar, pode aceitar e é obrigado a aceitar ingerência externa nos seus assuntos internos, né? O governo da Venezuela afirma que essas pessoas cometeram crimes comuns e por isso estão presas. Então, a Venezuela tem lá o seu poder judiciário, tem o seu parlamento, tem os seus órgãos, né, de controle. Não cabe a outro país estar se miscuindo, né, na política interna da Venezuela ou de qualquer outro país, né? Eu tenho minhas dúvidas se esses senadores aceitariam ou tomariam a iniciativa de, por exemplo, visitar a prisão de Guantánamo, né, que é administrada pelos Estados Unidos, né? Ou se aceitariam ir, se houvesse denúncia em relação a direitos humanos, que é isso que eles estão alegando, né? Estavam indo lá em missão humanitária, se houvesse denúncia de maus tratos a direitos humanos em presídios norte-americanos, se eles se aventurariam a visitar os Estados Unidos lá e se seriam recebidos, né, pelo governo dos Estados Unidos. Deputado, ao lado dessa questão, há no Brasil também uma escalada de violência, de radicalização do clima político. Ainda continua, quer dizer, não arrefeceu esse clima ainda. Veja bem, na última sexta-feira, a rua onde mora o apresentador Jô Soares foi pichada Jô Soares Morra, ou seja, é a expressão de um radicalismo, me desculpem, mas na minha avaliação, absolutamente imbecil. Como pode desejar a morte do apresentador pelo simples fato de ter entrevistado a presidente Dilma, ou seja, de um dia para o outro, Jô Soares, que representava o politicamente correto para a maioria das pessoas, ele era louvado como um homem culto, preparado, passou a ser criticado, apresentado como um apresentador já caquético, corrompido eticamente, ou seja, ele perdeu os valores que tinha para essas pessoas e passou a ser atacado violentamente no Facebook, nas redes sociais, e esse processo de radicalização culminou com essa pichação na rua onde ele reside, em São Paulo. Como é que o senhor está vendo esse momento, que esse fato, em certa medida, ilustra? Olha, cara, é com muita preocupação, né? Esses fatos são inaceitáveis, né? Isso é um retrocesso no processo civilizatório. Isto é atentatório à democracia, ao Estado democrático do Estado de Direito, né? E é uma escalada que, de uma certa forma, também conta com o incentivo de determinados órgãos de imprensa, né, que têm entre seus quadros articulistas, né, editorialistas que, de uma certa forma, incitam esse tipo de intolerância, né? Nós não podemos conceber que o fato de discordar desse ou daquele posicionamento político justifique atitudes de violência, atitudes de intolerância que estão acontecendo em diversos segmentos da vida, né? Inclusive no campo religioso. No campo religioso, nós tivemos na semana passada, o início dessa semana,
a agressão a uma babalorixá na Bahia, uma senhora de 90 anos de idade, né, que foi ofendida moralmente, ficou tão transtornada que teve um infarte no dia seguinte. No dia seguinte, aqui no Rio de Janeiro, uma criança, uma menina de 11 anos, saindo de uma casa de candomblé, foi apedrejada. O Templo dos Magos na Lagoa também foi apedrejado e morreu um médium lá da casa Frei Luiz, lá na Taquara, que foi também morto de maneira absolutamente suspeita, ou seja, está se vivendo uma situação que eu nunca vi nesse país. Isso acontece. Essa intolerância